Marcelo, Vinícius, quem quiser puxar, vai lá. Bom, aproveitando, Paulo, primeiro dar parabéns para você, porque você realmente é um grande expoente do jornalismo brasileiro e isso é muito bom. Não há dúvida, cara, que eu tenho o seguinte comigo, né? Não só eu. O Lula estaria preso ainda se não fosse o trabalho do Intercept, com reportagens como essa que você menciona, e ninguém saberia nada do Flávio se não fosse objetivamente você lá, porque parece que a nossa justiça dorme. Deixa eu te perguntar uma coisa, com essa tua experiência internacional, como por exemplo trabalhando no New York Times, eu tenho uma teoria e eu queria saber o que é que você acha disso, se isso tem alguma hipótese de dar certo. Você sabe que o povo brasileiro é um povo, de maneira geral, né, um povo que acredita muito nos Estados Unidos, aquela coisa. Tem os que não gostam, os que gostam, mas, assim, queira ou não, jornais como o New York Times, Washington Post, eles têm um peso muito grande na opinião pública mundial, para quem gosta e para quem não gosta. O que impede, por exemplo, eu mandei e-mails para as redações, para as pautas, né, do Washington Post, New York Times, The Guardian, versão Estados Unidos, mandei, enfim, para outros. Dizendo quem era o Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é, na visão do governo dos Estados Unidos, um terrorista, porque quem recebe dinheiro e trabalha com dinheiro proveniente de organizações terroristas, como o PCC e Comando Vermelho, terrorista é. E por aí vai. Eu tenho comigo que o Donald Trump ficaria constrangido nos Estados Unidos, não muito, mas um pouco, constrangido nos Estados Unidos de continuar essa loucura que ele tem de defender o Flávio Bolsonaro, se grandes jornais, se grandes veículos de mídia mostrassem quem é o Flávio Bolsonaro objetivamente. Porque a impressão que eu tenho, obviamente, é que eles não têm a menor ideia de quem é o Flávio Bolsonaro, é uma coisa toda nebulosa, não sei se é por pura desinformação ou porque não querem, sei lá. Você vai saber me dizer isso melhor do que eu posso imaginar. Mas por que você acha que não rola, de repente, um contato, não digo meu, mas quem sabe teu, ou de outras pessoas que tenham contatos com esse pessoal da mídia estrangeira, porque você sabe que tem peso. Assim como grandes artistas que começaram, Seu Jorge, ficou conhecido nos Estados Unidos, veio para cá e fez sucesso, mas aqui ninguém dava bola. E por aí vai, sabe essas coisas? Você não acha que teria alguma repercussão se nos Estados Unidos começassem a saber quem é o Flávio Bolsonaro de verdade, a criminalidade que ele promove, com quem ele está associado e coisas dessa natureza? O que você acha? Olha, Marcelo, eu vou. Não é exatamente discordar, mas eu acho que eu tenho uma visão levemente diferente. Eu acho que esse caso, por exemplo, do Dark Horse, da utilização de dinheiro desviado dos fundos de aposentadoria estaduais, da relação com um banqueiro corrupto, foi extremamente reportado no exterior. Basicamente, todos os grandes jornais do mundo reportaram o caso. Se tratando dos Estados Unidos, o Washington Post, as grandes agências de notícias americanas e, mais recentemente, agora no dia 13 de julho, o New York Times publicou uma reportagem enorme. Teve pouca repercussão no Brasil, o fato de que o New York Times reportou isso, mas é uma reportagem grande, extremamente detalhada, inclusive entraram em contato comigo, apoiei a produção dessa reportagem, oferecendo os elementos que a gente tinha no Intercept, e então eu entendo assim que de alguma maneira a imprensa global sabe e conta o que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Pelo menos esse establishment, né? Agora, entender também que tem as nuances, né? O New York Times hoje, ele é tido no debate político americano como um jornal mais progressista. Ele não dialoga com a base trumpista, com o reacionarismo da sociedade americana, com o interior do Texas. Ele é um jornal de Manhattan, que dialoga, né, com boa parte do país, mas que está ligado, diria que está mais associado ao Partido Democrata, assim, né, o establishment Você não acha, do Partido Democrata. sem te interromper, mas só colocando uma vírgula ali, o New York Times, mandei para o Wall Street Journal também,
não estaria muito mais ligado com a nossa Faria Lima para ela definitivamente entender que precisa largar o Flávio? Pois é, que Continue, eu por favor, acho teu que a Faria raciocínio. Lima não leu o New York Times. A nossa É Faria mesmo? Lima, no máximo, ela vai ler Na Folha. Tenho dificuldade de saber, inclusive, como a Faria Lima se informa, mas Eles provavelmente leem o Pablo Marçal. Pois é, acho que tem gente que lê esse tipo de estrume. Acho que tem esses veículos bem Faria Limers, tipo Sim. E Infomoney eu pensei a e mesma esse coisa. tipo de noticiário que é extremamente superficial, mas não lê o Wall Street Journal, não lê o New York Times, não lê a mídia global, porque se lesse já entenderia com mais firmeza o perigo que é a ascensão da extrema-direita, né? Esses grandes jornais americanos, eles não passam pano para o Trump. Pois é. Eles vão para cima, tem bom jornalismo investigativo, inclusive o New York Times, ainda que tenha feito uma cobertura de Gaza que possa ter escorregado em algum momento, mas também fez boas reportagens investigativas denunciando, por exemplo, a morte de crianças passando fome em Gaza, no New York Times, né? Então, acho que se a Faria Lima lesse os grandes jornais estrangeiros, lesse o Wall Street Journal, estaria numa posição adotando uma posição diferente do que adota aqui no Brasil, em que passa pano pro reacionarismo e para a ultradireita brasileira. Uhum. É porque, Vinícius assim, só Segala. já Opa. passo a bola, Vinícius, só para continuar. É assim, eu acho que. Concordo com tudo que você falou, eu mesmo reporto sempre aqui as coisas do New York Times, eu gosto de debater isso aí. Eu queria que a mídia internacional falasse sobre o aspecto terrorístico do Flávio Bolsonaro, se é que você me entende, sabe? Mas eu entendo totalmente o que você quer dizer. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, a antiga MSNBC com muita frequência e eu vejo, assim, que, claro, eles não passam pano pro Trump, é o cacete, eles dão o cacete todo dia. E, porra, esse é mais um dos elementos para eles mostrarem que o Trump é um degenerado, né? Mas, por favor, Vinícius, desculpa me alongar. Vai lá. Não, imagina. É que eu tenho que controlar o tempo, senão aí não vai ser 2 horas, é 3. Vai lá, Vinícius. Prazer falar contigo, viu, Paulo? Não é de hoje que admiro o seu trabalho. Desejo muita sorte nessa nova caminhada. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. É uma pergunta um pouco pessoal, mas ela é importante, porque tem a ver com o fazer jornalístico independente, né? Eu não sei você, mas eu, ao longo da minha carreira, também faço jornalismo investigativo. Tive uma série de processos judiciais, mas uma série mesmo, sei lá, 10, 11, 12, por aí. Que eu saiba, eu nunca perdi nenhum. Mas a resposta, eu não tô brincando de falar que eu saiba. Porque como eu sempre trabalhei em veículos de comunicação, o jurídico dos veículos cuida da coisa. Às vezes me chamam para dar uma informação, outro advogado liga, pede um zap, manda esse documento, vê aqui, o que você acha da nossa defesa? E normalmente eu fico sabendo que ganhou. Até porque eu acredito na justiça brasileira e acredito que eu só publico coisas que não são ilegais de serem publicadas, portanto, acompanhadas de prova, que não são ofensivas na pessoalidade de quem a matéria trata, etc. Né? Mas, fato é que esses processos, independente de eu vencer ou ganhar, e a prova de que eu nem. E o fato de eu nem saber se eu ganhei em todos é uma prova do que eu vou dizer. Fato é que esses processos eles custam dinheiro, mesmo se você ganha. Até você ganhar, eles custam muito dinheiro. E eu, Paulo, não teria dinheiro para me defender nesses processos. E daí vem a minha pergunta para você. Eu tenho certeza que com o trabalho sério e que incomoda que você faz, você também já foi processado. Você pensa nisso agora, que você não vai ter um veículo por trás para te ajudar realmente, para que não ocorra um sufocamento judicial da sua capacidade laboral, sabe? Excelente pergunta, Vina. Bom, em primeiro lugar, dizer aí a quem está assistindo e também ao Pedro e ao Marcelo que o Vinícius foi um dos bons e grandes editores que eu tive na carreira, responsável por algumas habilidades investigativas que eu sigo tendo até hoje, como, por exemplo, a leitura de diários de justiça, as maneiras e ferramentas de se acessar processos judiciais. Boas pautas que eu fiz nos últimos anos se devem a este aí que vos fala.
Grande Vinícius Segala. Inclusive, tomamos Fui eu que aprendi processinhos mais. juntos já, né, Nossa Vinícius? interação, fui eu que aprendi mais. Temos um processo da nossa ilustre deputada Júlia Zanata juntos, inclusive, que Eu segue. tomei um processo, Paulo, desculpa te interromper, mas é que envolve o Vinícius. Eu tomei um processo por causa de um texto sobre. Hoje tá tudo bem, tá, Vinícius? Eu vou falar isso não é de processo, porque a outra parte já sabe disso. Eu tomei um processo do Nando Moura direcionado pra mim, tá, Motorinho? Que teve que entrar num acordo por um texto do Vinícius. Eu fui processado por procuração, cara. É que o Nando Moura Mas tava assim, puto o com outro processo. texto que eu fiz, mas é isso. E a Essa é a minha ele não natureza do nosso. processou nesse Ele caso. não processou, foi bizarro aquele negócio. Ele processou eu, o 247, o GGN, o Catraca Livre, o Felipe Neto e não o Vinícius. Cara, enfim, né? Vamos lá. Boas histórias. O processo que eu e o Vinícius somos parte e responsáveis envolve a Júlia Zanata, inclusive uma boa e excelente apuração do Vinícius sobre uma funcionária que estava supostamente alocada no gabinete da deputada. Mas para evitar a Folha Democrata tomar um processo aqui, eu vou pedir para quem ficar interessado, digita Júlia Zanata nutricionista no Google, que vocês vão ter uma boa ideia da história. Mas sim, Vina, essa foi um dos impeditivos, inclusive, e uma das razões de eu não ter tomado essa decisão antes. Eu sempre flertei com a ideia de ter um projeto independente, de construir um caminho solo. Eu gosto de ter a autonomia editorial, gosto da relação mais direta com os leitores, gosto de ousar e inovar, gosto da ideia de construir um caminho próprio fora das redações, longe dos patrões, sejam eles de direita ou de esquerda. Então, essa história sempre me pegou, inclusive no texto que eu justifico minha decisão, o primeiro texto do Substack, eu conto a história de uma iniciativa de jornalismo independente que inclusive está tatuada até hoje aqui no meu braço, esse pezinho aqui, que era o pé, que era o símbolo de uma revista que eu militei ou fiz jornalismo, a depender da visão, durante 7 anos, que era a revista Vai da Pé, que cobriu desde lá de 2011, 12, as mobilizações de rua em São Paulo, cenário de cultura, jornadas de junho, Copa de 2014, cena cultural das periferias da cidade. Então, essa ideia de se fazer um outro tipo de jornalismo, de fazer algo diferente, sempre me pegou. Mas, nos últimos anos, evidentemente, o assédio judicial contra as redações, inclusive contra o meu trabalho, era algo que me distanciava desse sonho. E a possibilidade de ir para o Substack, ela se torna mais concreta a partir do momento que eu descubro, ou melhor, eu sou apresentado a um programa do Substack de defesa jurídica para criadores que fazem o tipo de trabalho que eu faço. Eles chamam de Defender Program, num anglicismo que a eles não tem problema utilizar, afinal são anglófonos, mas seria um programa de defesa, né? Eles têm uma espécie de assessoria jurídica para criadores que atingem um determinado número de inscritos, ou, no meu caso, isso foi oferecido em função de uma indicação interna ao meu trabalho. Então, desde o início do projeto, eu tenho essa possibilidade de ser defendido pela equipe jurídica do próprio Substack. E isso me encorajou a tomar essa decisão, me deu muita tranquilidade de fazer esse movimento. E, óbvio, terão processos, mas serei defendido por uma boa equipe jurídica. E, para além disso, a ideia dessa newsletter é também construir parcerias com veículos tradicionais ou não. Então, fazer reportagens publicadas na minha newsletter e em outros veículos. Então, para algumas pautas mais sensíveis, não só em termos de processo judicial, né, mas em termos do linchamento, dos ataques nas redes, eu tenho esse plano e inclusive já algumas conversas de fazer parcerias com veículos que dividiriam aí esse backlash, né, esse contra-ataque Perfeito.
do meu jornalismo. Então isso me deu muita tranquilidade. Vou tomar processo, mas eu acho que o bom jornalismo, ele está sujeito a isso, porque se você incomoda, o outro lado toma medidas extremadas, mesmo que sejam processos desarrazoados, né? O que está colocado hoje nesse tema dos processos, do assédio judicial ao jornalismo, que o processo ele não precisa nem ter mais uma motivação, ele é mais uma prestação de contas à própria base. Então, tem uma matéria negativa sobre mim, eu vou falar, estou processando esses caras, como se o simples fato de entrar com o processo tornasse as acusações mentirosas, né? Por exemplo, eu dei uma matéria muito importante sobre o MBL, ideologias extremistas, e a justificativa deles interna ali, logo, não, a gente está processando esses caras. Bem, né, não ganharam o processo, nem vão ganhar o processo, mas é um tipo de prestação de contas à própria base, assim. Então isso me preocupava, mas eu estou bem protegido por esse programa do Substack. Inclusive, eles têm apresentado esse programa a outros jornalistas. Eu entendo, inclusive, que eu estou puxando um bonde, que é uma tendência global que tem se colocado em vários países, como eu disse, e que o Brasil pode caminhar nesse sentido também. Está tão difícil fazer jornalismo nas redações, ter tempo para isso, ser bem pago para isso, que eu acho que esse modelo da autopublicação, que pode ser no Substack ou outras plataformas, não estou aqui fazendo propaganda, certamente o Substack tem seus problemas e contradições, mas esse tipo de projeto independente, sustentado pelos leitores, eu entendo que é uma tendência e acho que pode ser um caminho para sanar a crise de credibilidade no jornalismo tradicional. E sinto na audiência uma comoção com isso, né? Eu tenho em menos de 2 dias de newsletter, 3.500 assinantes, muitos deles, alguns deles pagos, né? Mais de uma centena. Inclusive ganhei a estrelinha lá de best-seller do Substack hoje, como uma das iniciativas brasileiras mais apoiadas financeiramente. E peço, inclusive, à audiência aí da Folha Democrata, canal gigantesco aí no YouTube, que... 2 milhões de views. Que clique, que acesse essa URL, se possível apoie financeiramente. Vou fazer esses apelos sempre, onde quer que eu esteja, porque ainda estou longe da minha meta, mas começo a entender que sim, é possível fazer acontecer. Quero chegar a 1.000, 2.000, 3.000 assinantes pagos, quem sabe um dia. Hoje tenho já mais de uma centena, estou muito feliz com isso, inclusive... Se tiverem assinantes pagos do meu trabalho aí, que eu mandei no meu chat de assinantes, o link dessa nossa conversa, agradeço a eles porque eles estão tornando possível uma cobertura de eleição que eu não faria em outro lugar. No próprio Intercept, obviamente, estaria fazendo o meu trabalho, mas esse tipo de trabalho que eu acredito 100% ou talvez 200% é só graças a essas pessoas. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!